Bom, e na tarde desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota sobre o relatório divulgado pelo Comitê Judiciário da Câmara Americana. No comunicado, o STF informa que os documentos revelados são, na verdade, ofícios para o cumprimento das determinações do ministro, não revelando a íntegra com os motivos que levaram à decisão. A Corte afirma ainda que as decisões do tribunal são fundamentadas e que as partes do processo têm acesso às fundamentações. E aí, Ana, eu quero ouvi-la e quero até trazer aqui, nessa nota, abro aspas aqui também para o Supremo, eles dizem o seguinte: fazendo uma comparação para a compreensão de todos, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão e não a decisão que fundamentou a prisão, ou o ofício para cumprimento do bloqueio de uma conta, e não a decisão que fundamentou o bloqueio. Todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas como prevê a Constituição e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à documentação, fecho aspas, para essa nota que foi emitida aí pelo STF em resposta ao relatório. Tiveram que emitir uma nota, né? O ministro Barroso disse semana passada que esse assunto estava encerrado. Nós aqui falamos esse assunto mal começou, o ministro Barroso, e realmente agora tiveram que emitir uma nota. Agora, duas coisas aí que são conflitantes nessa nota. Primeiro, que os advogados têm acesso aos inquéritos. Ou os advogados estão mentindo ou essa nota está errada, porque vários advogados até hoje reclamam que não têm acesso total, que não têm acesso à totalidade dos inquéritos, que não sabem sequer do que seus clientes são acusados. Outras pessoas que não têm advogados, que não têm representação através de advogados, dizem que simplesmente receberam um e-mail dizendo que, olha, seu canal do YouTube está derrubado, sua conta está derrubada e acabou, né? A sensação, Paula, que dá é que uma nota dessa é escrita embasada na premissa de que ninguém leu as 541 páginas. Eu li as 541 páginas e eu tenho certeza absoluta que eu não fui a única. Muita gente passou a noite debruçada sobre essas páginas. Eles colocarem no conteúdo dessa nota que todas as decisões têm base constitucional e que ali nessas páginas todas desse relatório da Câmara Americana, que ali não tem os motivos para aquelas decisões, é chamar todo mundo de ignorante, porque os motivos estão ali, os tweets estão ali, as mensagens estão ali, as URLs, né, que é o endereço, né, digital das páginas, estão ali. Os motivos para a derrubada das páginas, dos perfis, o banimento, o bloqueio, tudo está ali. Então, essa nota do Supremo Tribunal Federal não bate com as 541 páginas. As razões todas estão ali. Basta alguém sentar e olhar as 541 páginas, tudo minuciosamente explicado e exposto. Essa nota não condiz com a realidade, mas atualmente a atual composição dos ministros ali eles andam numa realidade paralela. Só lembrando, Paula, que agora o depoimento de Elon Musk é um depoimento que saiu do Comitê Judiciário e foi para o Comitê de Relações Exteriores, porque a Câmara pergunta por que houve ordens de pedidos de informação por parte de um juiz a cidadãos que estão em território americano. Então, isso sai agora da esfera doméstica, porque você pedir dados de usuários em território americano passa também a ser considerado um assunto de segurança nacional. Então, essa nota do Supremo Tribunal Federal não bate com o conteúdo das páginas da Câmara.
Ana, vamos tirar a limpo agora, aqui ao vivo em Oeste Sem Filtro. Eu vou perguntar para o Consta, porque segundo o STF ele é pessoa afetada, né? Foi incluído num dos inquéritos. Consta, você tem acesso integral aí ao processo, acesso a toda a fundamentação aí do ministro? Olha, o meu processo corre em sigilo ainda, né, no Brasil, mesmo eu há quase uma década aqui nos Estados Unidos, que a Ana lembrou muito bem que isso pode trazer problemas extras para os nossos ditadores, né? Mas veja, eu já fiz esse apelo antes e volto a fazer. Libera tudo, então. Se existe uma fundamentação jurídica, que não é a juristocracia, que o nosso convidado acabou de explicar nesse, aliás, belo livro e ótima entrevista do Dr. Ricardo também, né? Se não é a juristocracia de quem quer empurrar a história e assume isso, né? Virou político, agente político. Estou preocupado com o conservadorismo, faço pressão no Lira, converso com o fulano, com o cicrano. Bom, se não é isso, então mostra. É claro que não há fundamentação. Por um motivo muito óbvio, não só as 541 páginas que a Ana já mencionou, como eles estão perseguindo desafetos críticos, conservadores há anos. O meu caso, eu quero mostrar, eu quero ler, para quem não viu, nas 541 páginas, o que é mencionado meu. E eu posso dizer o seguinte, sem quebrar a questão do sigilo, né? É tudo muito parecido com isso. Então, veja como eu sou uma pessoa perigosa. É um apanhado de tweets públicos meus, que correm em sigilo e que justifica há 1 ano e 3 meses eu estar de censura prévia, sem rede social no Brasil, com 1.600.000 seguidores sem acesso ao que eu escrevo, sem conta bancária, tudo congelado e com o passaporte cancelado. Abre aspas para mim mesmo. Não há pacificação possível com um ambiente persecutório e cada vez mais autoritário que enfia a goela abaixo do povo, um corrupto, e depois trata como terrorista qualquer um que ouse questionar. O sistema podre não compreendeu o fenômeno ainda. Fecha aspas. São coisas assim que fizeram eu sofrer a punição que eu estou sofrendo, a despeito, a revelia do próprio Ministério Público. Se existe fundamentação jurídica para isso, eu não sei em que país esses ministros estão. Com certeza não é num país que tem uma Constituição como a nossa de 88 e que se diz uma democracia. O Piotr, uma outra questão que também nós não temos a informação é se a plataforma empresa, rede social X, ela teve acesso a essas decisões judiciais, em tese, a fundamentação jurídica para suspensão, retirada de conteúdos e banimento de contas, ou se elas tiveram acesso apenas ao ofício com a ordem da derrubada do ministro, até porque eles são parte interessada, né? E poderiam também contestar essa decisão. Vamos só lembrar um ponto, havia determinação para suspender a conta com a coação da multa. Senão vai ser multado por dia em 100 mil alguma coisa. Óbvio que isso daí não é razoável. Imagina se o X ou qualquer uma dessas redes dissesse o seguinte: não, então vamos levar para a justiça, eu quero analisar, quero oferecer meu contraditório, porque dentro do meu regramento aqui, isso aqui não ofende nada. Ah, mas a justiça brasileira ofende. Então a justiça brasileira está acusando essa pessoa de cometer uma ilegalidade. Tudo bem, vamos ao devido processo legal. Teve. Esse é o ponto. Aí voltando ao nosso entrevistado, Dr. Ricardo, que as democracias padecem. Podemos reescrever esse livro a partir da experiência brasileira. É aí que tem problema. Porque tudo é... Imagina uma coação, uma pressão, um juiz que ficou absolutamente poderoso, absolutamente vem de absolutismo, nesse sentido que eu quero usar, vai lá e diz, ou você tira isso daqui, senão sob pena de multa de 100 mil, sob pena de, agora é por minutos, se não me engano, se você prorrogar. O tal do CIED aí vai dizer, período eleitoral já é mais grave ainda, o CIED vai dizer a mesma coisa, ou tira ou vai ser multado. A empresa, obviamente, a asfixia financeira é uma ferramenta assim pesada, e quem usa a asfixia financeira com empresas, desmonetizando, ou mesmo com as pessoas, o Constantino é vítima disso. Você vai lá e derruba a conta bancária, você congela a conta bancária do sujeito, mas qual é a fundamentação para você tirar a conta bancária, o salário de várias pessoas que foram presas? Imagina só se também você acusado,
que não tem que provar a inocência, quem tem que provar a culpa é quem te acusa, você vai lá e prova que você é inocente, que você não viajou do Brasil para os Estados Unidos e foi a Curitiba. De Brasília a Curitiba. Sabemos desse caso, né? Aí você prova e reprova. Muda o advogado quer ter acesso aos autos e não consegue ter acesso aos autos. Que é o caso do Felipe Martins, que a gente está aqui denunciando. Mesmo assim, você continua preso. Quando se fala de restrição de liberdade, e no direito, normalmente, restrição de liberdade é prender alguém, em 24 horas, esse sujeito preso, por exemplo, pela polícia, por flagrante, alguma coisa assim, em 24 horas ele tem que se apresentar à autoridade judicial. O policial não pode participar da audiência de custódia. Veja só como que a lei brasileira tem essa preocupação. Agora nós estamos falando de um direito pétreo, que é a liberdade de expressão, em que você também restringiu a liberdade dessa pessoa, a liberdade de se manifestar. É a mesma coisa. Vamos usar por comparação o mesmo entendimento? Que direito essa pessoa está tendo? Ela foi apresentada a um juiz, conheceu todas as acusações? O juiz analisou, mas será que é para suspender a conta? Vamos imaginar que a justiça acha que tem que suspender imediatamente. 24 horas depois precisa repensar o caso. Não, tem gente que está suspensa há quanto tempo? Constantino há mais de um ano, outras pessoas há um pouco mais de tempo, e sem direito à sua conta bancária. Mas nós estamos falando o quê? De tráfico internacional de pessoas? De tráfico de drogas? De novo, vamos só ao que prevê a lei. O que o Congresso americano está denunciando é que as autoridades brasileiras não estão cumprindo a lei brasileira para os brasileiros. Está aqui dentro dos mais de 8 milhões e 500 quilômetros quadrados que nós temos aqui. É aqui o problema, só daqui, que a gente já está denunciando há muito tempo. O Piotr, antes de passar aqui para o Silvio, rapidamente você tocou no caso do Felipe Martins, que é um caso que nós estamos acompanhando de perto, né? Todos os flagrantes aí de interferência e de falta de acesso aí da defesa aos autos, enfim. E o advogado, o Sebastião Coelho, que faz a defesa de Felipe Martins, segue sem acesso aos autos. E outra, ele pediu uma audiência com o ministro, que é dever do juiz receber a defesa da parte, e até agora foi negado. Então ele não conseguiu também conversar com o ministro a respeito do caso do seu cliente, prerrogativa do magistrado receber o advogado. Então até agora, sem acesso aos autos e sem contato com o ministro aí que conduz o caso do Felipe Martins, e ele segue preso desde 8 de fevereiro, a gente segue acompanhando esse caso. Esse devido processo legal foi assassinado. Estou usando uma expressão assim, razoável para tentar definir o que está acontecendo. E aí, vamos ressuscitar o devido processo legal, o direito à ampla defesa, o direito do advogado. Aí vamos lá, Ordem dos Advogados do Brasil, a rapaziada aí que assinou essa carta lá em 2022. Bom, vamos lá, todo mundo sabe ler, né? Fazer um adendo aqui ao teu comentário e uma conclusão, uma constatação óbvia, né? Bom, não é verdade que tudo está à luz do dia, que os advogados têm acesso aos autos, às acusações, a decisões, às cautelares. Não é verdade. Tá, isso é fato. Os advogados vieram aqui a este programa, muitos, outros se manifestam nas redes sociais, em emissoras de televisão que ainda lhe dão espaço. Então não é verdade. É mentirosa essa nota. Vamos chamar as coisas pelo nome. Agora, eu faço só uma provocação. Qual é o motivo de manter sob sigilo algo relacionado à campanha eleitoral ou às eleições de 2022? Que terminaram há 17 meses. Por que manter o sigilo sobre uma eleição que já acabou? Temos outro presidente. Qual é o motivo? Estou me referindo somente às eleições. Não quero retroagir aqui a 2019. 5 anos de um processo kafkiano. 5 anos de um inquérito aberto que aparentemente não chega a lugar nenhum e tampouco é fechado, porque é uma guilhotina contra qualquer um que esteja no espectro da direita ou não alinhado a esse consórcio Lulo-Supremo. E aí fica a pergunta, por que manter sob sigilo qualquer processo ou investigação em relação a uma eleição que já acabou, um presidente que já tomou posse? Por quê?